Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lorene. Obrigada. Eu quero aproveitar, rapidamente, eu não fiz nenhuma fala para o André, porque eu fiquei sem palavras depois do vereador Boanerges, entreguei uma carta para ele, acho que muito merecidas as homenagens de hoje. Eu aproveito para ressaltar o trabalho da Secretaria de Cultura, do Márcio, da professora Antonieta, porque a chamo assim, foi minha professora na 3ª série, lá no Municipal do Quiririm, de uma festa também que eu acompanho desde muito pequenininha, né? Desfilava lá no desfile de 1º de maio, dancei já no palco da festa, nos grupos italianos, e eu tenho certeza que avançar e trazer transparência e novos métodos e gestão para a organização, seja da festa ou de qualquer outra instituição, como a gente faz no poder público, é muito importante. Então, parabéns. Acho que ficou nítido através desse reconhecimento que vocês transformaram também o jeito de fazer festa, toda a comissão. Eu vejo aqui na plateia a mãe da Jéssica, que estudou comigo, e parabéns a toda a população ali, né, os imigrantes e descendentes do Quiririm que carregam essa tradição viva na cidade de Taubaté tão forte. Parabéns. Agradeço a todos e damos continuidade ao nosso trabalho. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lorene. Só queria fazer um comentário, senhor Brás, para o senhor, que não está prestando atenção agora o que saiu ali. Eu fiz um registro e eu vou entregar, inclusive, cópia para que o cidadão tenha conhecimento da resposta da prefeitura, mas eu já registrei aqui em outros momentos, assim como outros colegas vereadores, o Bob sempre fala também, está bastante problemática e com pouco transparência a questão da disponibilização de medicamentos, porque eu registrei também por apontamento de munícipe a falta de aspirina, né? Então a gente já questionou, a prefeitura não dá respostas contundentes. Acho que na próxima presença do secretário de saúde aqui é importante que a gente faça força com relação a esse ponto. Obrigada. Passamos agora para a palavra dos senhores vereadores. A primeira vereadora inscrita a fazer uso da tribuna é a vereadora Vivi da Rádio. Acho interessante essa proposta do senhor e, inclusive, eu quero aproveitar para falar para os colegas vereadores que eu estou propondo uma audiência pública na semana que vem, dia 23, quarta-feira, para que a gente possa também discutir os futuros da universidade, né? Os problemas a gente tem falado bastante aqui, todos os vereadores têm ressaltado há bastante tempo, inclusive antes dessa legislatura. Eu ressalto o reconhecimento, o trabalho do vereador Douglas, inclusive em cima dos problemas da universidade, e nós temos muitos problemas, então acho que essa CPI vai contribuir para, quem sabe, esclarecê-los. E aí eu aproveito para convidar todo mundo para essa audiência pública para também pensar soluções, né? A gente não quer só ficar falando dos problemas, a gente tem o objetivo de pensar e propor o planejamento, entender o que é que se espera dessa universidade para o futuro. Então aproveito para convidar todo mundo aqui também. Obrigado. Se o paciente estiver lá no ponto-socorro, você tiver um CROSS municipal e tiver um acidente na Dutra, vai chegar lá 10 caras batidos, vai usar o hospital municipal. Passa a palavra à vereadora Lorene. Obrigado, presidente. Boa tarde. A população que nos acompanha pela TV Câmara, a população que nos acompanha aqui no plenário também, aos colegas vereadores e as colegas vereadoras. Sobre esse debate, acho muito importante ele ser travado. A população precisa do conhecimento de todos e todas, e acho difícil alguém que seja contrário a alguma proposta que vai beneficiar a população ser atendida em saúde, que sofre tanto, né? E aí, para fechar o assunto, que ainda está aqui em discussão no plenário pelos vereadores, eu realmente
preciso entender e aprender melhor sobre isso. Até quero aprender com os colegas aqui. Acho que o vereador Bilili, ele traz uma discussão há muito tempo e eu tendo a compreender o que ele traz aqui para a população. Acho que vale a pena instruir de que se há um sistema nacional com previsão do SUS e de ordenamento do governo estadual com relação ao CROSS, de que vai ser feito o atendimento para qualquer pessoa, porque não se pode negar, né, regionalmente ou no estado, como acontece hoje, a luta é para que seja regional, eu entendo que um hospital municipal ele vai ser muito oneroso para as finanças municipais, corre-se o risco do município não conseguir arcar com a continuidade, a sustentabilidade desse hospital e a gente vai estar atendendo muita gente de fora da mesma forma. Então, eu quero aprender, entender melhor sobre essa questão para poder opinar, né? Mas entendo também a boa intenção do vereador Bob de tentar achar alguma solução afoita e aflita para que a população pare de sofrer, né? Agora, falando sobre os outros pontos aqui que eu tenho para dizer, tinha alguns comentários e aí eu decidi não fazer uma parte as falas dos colegas para não atrapalhar e vou tentar falar bem resumidamente aqui. O vereador Bob, ele apresentou uma situação da escola Anita Ribas, lá no Três Marias, e eu ressalto que também estive na escola no gabinete itinerante, a gente colheu essa demanda da população no entorno com relação à sinalização viária, ao trânsito ali, que também é uma demanda de várias outras escolas, né? E aí somamos coro a ele, falando ao secretário responsável, Luiz Guilherme, de mobilidade. Então, ressalta a importância aqui do trabalho de fiscalização e pressão dos vereadores junto ao Poder Executivo, para que os assuntos fiquem sempre em pauta e, portanto, que é falado por diversos vereadores, pela população, pelos interlocutores nas redes sociais, pelos grupos que atuam fazendo sua parte também, as coisas vão acontecendo, né? Hoje a gente tem aqui, como muitas vezes, o grupo que acompanha lá do que podemos fazer para ajudar a melhorar Taubaté, fazem um papel importante de acompanhar as sessões. Também com relação aos ônibus, lá no SECAP, o vereador Gessé que falou, faltou a situação de comunicar com antecedência, fazer a gestão que se espera de uma gestão moderna e eficiente para a população e informar as pessoas com antecedência sobre qual seria esse roteiro, itinerário, conversar, ouvir, para tentar tirar uma conclusão. A gente sabe, mas é difícil, né? Lidar com pessoas é difícil. De novo, a gente não pode se esconder atrás de argumentos assim, né? De que lidar com o servidor público, lidar com as pessoas, a lei não permite, não tem dinheiro. São argumentos muito fáceis, mas que a gente precisa justamente buscar alternativas. E com relação à ABC, trágico, né? É absurdo deixar a população passar por isso, sendo que algumas ferramentas de comunicação poderiam ter sido feitas. E aí, para tentar contribuir, lá no SECAP, no Santa Teresa, que a gente tem relação próxima, a gente fez a nossa parte tentando transmitir o itinerário para as pessoas, tá? Também com relação à reforma política, o vereador João Vidal muito bem, sempre traz posicionamentos firmes com relação à situação a nível nacional do nosso país. Acho que vale ressaltar aí o que ele trata do perigo e da atenção que a gente tem que voltar para essa reforma, que na minha opinião é a reforma das reformas e que tem a capacidade de transformar o cenário político no país, e isso ditaria como é que os políticos que vão estar lá votariam outras reformas, atendendo mais aos interesses corporativistas, de ruralistas, por exemplo, ou os interesses da população. E aí, antes que sobre somente 2 minutos para eu falar do que eu preciso, 1 minuto, eu vou fechar aqui os assuntos que não estavam programados, falando da questão dos mototáxis, tá? Mototaxistas que tiveram uma situação aí emblemática de tentar se manifestar, e como de costume na nossa cidade, o Poder Executivo não está muito acostumado a lidar com isso e tenta repreender ao invés de acolher, de entender e de criar mecanismos de conversar com os setores. Eu quero ressaltar aqui que eles estão sendo multados, os motoqueiros, pela Lei 4.295 de 2014 do município de Taubaté, artigo 13º, inciso 2º, a linha C. Eles estão recebendo uma multa administrativa que vai penalizar em muito
muitos trabalhadores mototáxi, porque eles vão ser prejudicados com relação às suas permissões para ser mototáxi, vereador Alexandre. O correto seria que eles fossem penalizados ali, no máximo, pelo Código de Trânsito Brasileiro, por estacionar a multa, de acordo com o que a prefeitura alegou, a moto, né? Estacionar a multa. Estacionar a moto em local indevido e, por isso, levariam uma multa. Mas, infelizmente, a prefeitura, e aí soma o coro aqui para que os representantes e interlocutores do Poder Executivo presentes também tentem reaver essa situação de injustiça, e aí eles vão buscar o direito deles na justiça, que muitas vezes é longe, é demorada também, infelizmente. Aí, presidente, faltam 5 segundos, mas eu peço a gentileza só concluir. O assunto é TV Câmara, rapidamente. No bairro de São Gonçalo, próximo slide, que é o que interessa, a gente esteve lá fazendo o gabinete itinerante, aí para dar um retorno para a população, queria ressaltar, nas 2 fotos de baixo, aquilo ali é um mapa do pessoal do ESF do São Gonçalo. É incrível o trabalho deles, ressalta o trabalho também de profissionais que a gente tem distintos no município, não é só falar mal de funcionário público, né, vereador Alexandre? Eles fizeram esse mapa em que eles identificam casa por casa dos moradores do São Gonçalo, que tipo de problema de saúde cada morador do bairro tem, né? Quem tem diabetes, porque tem, quem sofreu do quê, e eles estão pleiteando aí uma valorização por qualificação do ESF. Estou apresentando ao prefeito municipal o projeto, porque não pode ser por iniciativa do Poder Legislativo. E nas 2 fotos de cima, uma ali é o meu carro estacionado, inclusive, é um local em tese irregular, mas é só em tese, porque ali é um ponto de ônibus, né? E não tem como saber que é um ponto de ônibus, porque não tem sinalização nenhuma, sequer também uma cobertura do ponto de ônibus para que a população possa ficar ali. Na zona central, onde todo mundo vê, se preocupa muito em deixar as coisas bonitas. Na periferia, no bairro, onde é mais distante, a população sofre pegando o ônibus, aí não tem problema, pode deixar o esculacho que está ali, né? E por último, uma foto da EMEI ali, Cecília, em que há uma sala parada, tá? Então fica o indicativo, a sugestão que a própria comunidade escolar ali fez, de que quem sabe possa ser estudado pelo Poder Executivo a abertura de um berçário 1, que a gente tem uma demanda infinita hoje de ainda 1.500 crianças esperando para estudar, nas listas de vaga em creche, né? E que quem sabe possa ser avaliada uma sala parada para abrir um berçário 1, porque lá só tem berçário 2. Presidente, muito obrigada pela sua permissão em continuar. Eu volto em momento oportuno. Boa tarde. Agradeço. Boa tarde novamente. Para discutir os requerimentos, e aí as temáticas de mais de um deles, todos muito relevantes, eu peço à TV Câmara que possa colocar, por gentileza, os slides que a gente tem. Um dos vereadores, dos requerimentos, se não me engano, é de autoria do vereador Dentinho, questionava a quadra coberta na escola do Chácara Flórida, né, vereador? E aí eu aproveitei nessa discussão também para somar coro com o senhor com relação à necessidade da obra lá, né? A quadra fica ali numa das fotos, dá para enxergar ela ali de fundo, né? E a gente sabe também do engenheiro Bibiano que já tem uma licitação, mas que ela está problemática, foi paralisada, enfim. Mas vamos somar coro e pressionar aí a prefeitura para que possa realizar o quanto antes isso. Por quê? A gente vê uma série de reformas sendo realizadas, mas existem algumas situações que são prioritárias, né? Eu me pergunto, e tenho certeza que meus colegas aqui devem concordar, se não é prioritária essa situação que a gente vê aí. Nas 2 fotos de cima, eu visitei a escola do Chácara Flórida num dia do gabinete itinerante, numa quarta-feira, lá no primeiro semestre também. E aquelas 2 tendas é onde os alunos da escola Chácara Flórida estavam tendo aulas. Não era oficina e atividades do integral, eram aulas regulares, português, matemática. Os alunos estavam estudando dentro dessas tendas aí. Vocês estão vendo na parte de cima. Uma delas ali, aberta, né, na lateral, debaixo de sol, chuva, vento, frio. Vocês podem enxergar a carteira ali na foto. Era ali que os alunos estavam tendo aulas. E aí eu fiz
um trabalho de fiscalização aí também, de pressionar, elaborar os documentos que competem aqui aos vereadores. E aí também registro aí o atendimento da prefeitura, né, o secretário Bibiano, que colocou aí como prioridade para que fosse reformada, reconstruída, na verdade, salas de aula ali no fundinho da Escola Chácara Flórida, para que as crianças pudessem ter aula com dignidade. Então, na parte de baixo, vocês veem ali as obras daí das salas, porque isso, no meu entendimento, era prioridade, né? E aí, pode passar para o próximo mapa, por favor? Outro dos requerimentos foi com relação, se não me engano, do vereador Gessé, com relação à Labiclean, a possibilidade de a prefeitura utilizar o valor das multas pagos pela Labiclean, né, multas que a prefeitura está aplicando, comprando vagas de exames em laboratórios particulares. Mas veja que absurdo, né? Se a gente tivesse que pagar 2, 3 vezes pelo mesmo serviço que já está sendo pago por uma empresa para que possa realizar, que venceu a licitação, que está levando vários milhões de reais aí do município, do dinheiro nosso, da população de Taubaté, para realizar o serviço, não está realizando, que é uma vergonha. Deveria ser aplicadas mais ferramentas de gestão sobre esse contrato, multa não somente, mas penalizar, sancionar, paralisar o pagamento, porque como eu já disse aqui em outra fala, na semana passada também, se eu não me engano, era melhor a condição hoje do taubatiano em não ter os exames do que ter os exames da forma como a Labiclean está fazendo, que está dando resultados errados para a população e que é possível que cause diversos transtornos nas vidas das pessoas. Uma das pessoas que teve o resultado errado, e aí eu uso essa foto que nós levamos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na semana passada, né, para que pudesse acompanhar, foi a minha mãe, né? Eu e minha família usamos saúde pública, minha mãe teve lá uma avaliação de um problema sério no rim. E quando a gente teve dúvida do problema, fomos levar a um laboratório particular, porque a gente, graças a Deus, tinha condição de pagar. E aí levamos ao médico que comparou os 2 exames e disse, isso é um absurdo, né? Então há casos terríveis aí do desserviço que essa empresa tem prestado para o município, mas é o contratante, no caso Prefeitura Municipal de Taubaté, que deve tomar uma atitude severa para impedir e acabar com esse problema, certo? Amanhã tem a licitação, a gente vai acompanhar, e o nosso medo, inclusive que motivou a saída ao Tribunal de Contas, é justamente que essa empresa possa vencer de novo a licitação, né? Há o questionamento aí de que tem certidão negativa ou não tem, mas o fato é que ela está participando. Levou documentos na fase de habilitação, a licitação foi paralisada por uma questão de recurso, né? E vai retomar agora a abertura dos envelopes, mas ela está participando. Então, eram basicamente esses os requerimentos que eu gostaria de discutir. Por último, tinha o meu de situações ali no Santa Teresa, mas eu falo em outro momento oportuno. Obrigada, presidente. Passa a palavra a vereadora Vivi. Espetacular. Pois não, vereador. Permite uma parte, vereador? Pois não. Eu acho que eu posso dar uma contribuição nesse debate. É importante que ele aconteça agora mesmo, né? Para não criar dúvida para a população depois. A diferença aqui está no entendimento da palavra, vereador Vanoni. É centro comercial e estabelecimento comercial. Eu entendo que o vereador Vanoni está compreendendo a lei, preocupado com a questão de um estabelecimento comercial que tem 3 ou 4 vagas e que tenha que destinar, né, para um deficiente físico, para um idoso, para uma gestante, e ficar sem vaga nenhuma, né, o restante. Mas não se trata de um estabelecimento, e sim de um centro. Para ser um centro comercial, vereador Vanoni, tem que ter diversos comércios ali juntos, né, numa estrutura física, é o que eu estou interpretando, fazendo essa interpretação. E aí sim, com um número de vagas maior, que justifique que ele tenha aí um número destinado para esse público, certo? Então, diferente de um estabelecimento, um mercadinho pequeno, uma farmácia, uma lojinha no bairro pontual que tenha 3 ou 4, não é o caso. Tanto que esses comércios hoje, vários comércios deles já não disponibiliza vaga para deficiente, não tem. Supermercadinho, farmácia, drogaria.
presidente. Lógico. Queria fazer um comentário, inclusive sobre a emenda de Vossa Excelência, porque leva um título de Festival de Comédia Amácio Mazzaropi, certo? É só uma questão de esclarecimento mesmo, talvez. Eu pensei que ela pudesse tornar um pouco restritiva a ideia do festival para aqueles que pudessem entender como somente um festival de comédia e não de outros gêneros de cinema. O que o senhor acha a respeito? Então, vereadora, aqui assim, vai se voltar para a comédia esse festival no primeiro momento. Então, o que hoje o governo está tentando fazer? Mostrar um outro tipo de festival, trazendo a questão da comédia, que é uma coisa que está muito em alta, e registrar a importância de Mazzaropi dentro desse processo. Então, o projeto do vereador Alexandre, ele vai incluir no calendário, que já vai ser feito pelo município, essa questão da comédia. Então, eles querem valorizar, porque lá o vereador Alexandre, muita propriedade, falou do festival de Gramado. Lá é vários gêneros. Taubaté vai se voltar para a comédia. Ah, compreendo, então. Era esse esclarecimento que eu não sabia da concepção, se tinha mesmo esse direcionamento para o gênero comédia, né? Eu espero que seja apenas num primeiro momento, porque a arte do cinema, ela abrange todas, né? E eu acho que nesse primeiro momento, com certeza, é válido. E posteriormente, depois, eu acho que vai abranger um festival, né, completo. Numa lei federal, como lei de acesso às informações. São essas minhas palavras. Permite uma parte? Pois não, vereadora, Colega claro. vereador, eu quero parabenizar, ressaltar o seu trabalho com essa lei. Acho muito importante, o município precisa, o país precisa, a população merece, né? O contribuinte, pagador dos impostos, dono do dinheiro público e de todos os serviços que decorrem dele, merecem transparência por parte da gestão pública. Não consigo enxergar qualquer tipo de justificativa que seja contrária a qualquer tipo de legislação e organização que traga transparência para as pessoas terem acesso às informações. Como o senhor muito bem justificou, a gente tem aí a lei de acesso à informação e a lei da transparência também, que desde 2009, a de transparência, e desde 2011, a de acesso à informação, dão amparo jurídico para que as câmaras municipais, as prefeituras, possam organizar também a transparência nos municípios. Então, parabéns e agradeço como cidadã sua lei. Obrigada. Eu agradeço também por enriquecer também esse projeto, vereador Lorene. Muito obrigado, senhor presidente.